Bem, pessoal, então vamos aprender nessa aula como realizar aí a análise de um sistema vibracional que possui amortecimento, amortecimento do tipo viscoso, né? Então, nós vamos ver esse assunto aí em três partes, em três apresentações. Então, essa é a primeira, né? Na verdade, a mais importante, né? As outras duas aí, outras duas partes vão ser mais curtas, né? Eu espero, né? Eu não fiz ainda, estou fazendo essa apresentação e espero aí que vocês entendam aí. Então vamos lá. Então, vibração livre com amortecimento viscoso, vibração com 1 grau de liberdade ainda, tá? Então, num sistema vibracional, né, como nós vimos, aí você pode considerar um elemento massivo, uma massa, e essa massa acoplada a um elemento elástico, uma mola, né? A mola tem uma certa constante elástica associada, tá? Então, quando você deixa esse sistema vibrar, no caso aí, sem amortecimento, significa que a força, ou desculpe, a energia que você forneceu ao sistema para ele vibrar inicialmente, essa energia ela não é perdida, ela não é dissipada de nenhuma maneira, tá? A oscilação ela vai persistir aí até para sempre, né? Em princípio aí, em essência, essa oscilação não acaba, tá? Então, o que você vai observar é que as oscilações, né, de um sistema não amortecido, elas vão manter sempre a mesma amplitude. A amplitude é mantida, né, e as oscilações ocorrem para sempre. Tá? As oscilações não morrem, né? A amortecida vem aí de morte, né? Exatamente. Então, as oscilações elas não desaparecem, elas não morrem. Né? O que vai acontecer agora é que nós vamos colocar aqui um elemento que nós chamamos de amortecimento, um amortecedor. Tá? De que maneira nós podemos representar isso aí pictoricamente? Tá? Então vamos supor aí que eu tenho o mesmo sistema massa-mola, tá? Só que agora vamos supor aí que eu coloque essa massa ou parte dela imersa aí num fluido, por exemplo, óleo, né? Então o óleo é um material, um fluido viscoso, né? E para você se movimentar, produzir o movimento de um corpo dentro desse óleo, tá? Você tem uma força resistiva, um arrasto aí, uma força de arrasto viscoso, né? Que, como nós vimos aí, está associada à viscosidade do meio. Então, é, em princípio, né, nas aplicações práticas, você não teria esse caso, né? Para um sistema, para uma massa e uma mola real, né? Quando você faz esse sistema oscilar livremente no ar, o ar ele tem uma certa viscosidade, mas é uma viscosidade muito pequena. E aí você vai, a partir disso, você tem uma certa resistência ao movimento dessa massa, tá? Mas quando você usa uma massa real, né, e uma mola real para estudar as oscilações, e você deixa esse sistema oscilar, você vai perceber que as oscilações elas vão decrescendo com o tempo. Ou seja, esse sistema ele vai ser amortecido, né? Mesmo que esse amortecimento não esteja aparente. Tá? Então, para você deformar a mola, uma mola real, tá? Custa energia. Tá? Então, essa energia está associada aí ao que nós chamamos, nós vimos aí algumas aulas atrás, o amortecimento por esterese. Né? Toda vez que você tenta deformar um material, essa deformação exige uma certa energia para que ela ocorra. Se essa deformação ela for permanente, se você não conseguir restituir toda essa energia que foi depositada no material, você tem uma dissipação associada. Tá? Mas vamos supor aí que eu tenho uma massa ideal, né, e uma mola ideal, de tal modo que a única maneira de você dissipar essa energia é por um elemento aí dissipador, um amortecedor. Tá? Então vamos representar aqui por um recipiente com óleo, né, primeiramente. Então esse sistema ele entraria em oscilação. Só que devido ao atrito com o óleo, né, a viscosidade do óleo vai fazer com que essa massa ela pare, né, parte da energia mecânica desse movimento vibracional vai passar aí pro óleo, né? Ou seja, você vai ter o atrito, né, viscoso aí com esse fluido e essa energia mecânica ela vai ser perdida dessa maneira, tá?
Então as oscilações, né, elas podem não persistir mais. O que nós podemos notar é que as oscilações elas vão acabar, né? Ou seja, você tem aí as oscilações podem não ocorrer, tá? Ou ocorrem de maneira transitória, tá? Então aqui, por exemplo, nesse gráfico que eu fiz, esse é um caso, né, que nós vamos ver depois. Nesse caso ainda o sistema ele consegue oscilar, tá? Porque vamos supor aqui que eu tenho um fluido de amortecimento aqui, uma viscosidade que não é tão grande. E aí, como a viscosidade não é tão grande, a massa consegue ainda oscilar, tá? Mesmo com essa força resistiva, essa massa consegue oscilar, fazer algumas oscilações. Mas conforme a massa oscila, o atrito viscoso vai dissipando a energia mecânica dessa massa, né? E a amplitude das oscilações vai decrescendo. Então esse seria um caso, esse é um dos casos de amortecimento onde você dissipa energia, mas o sistema ainda oscila, tá? Nós vamos ver aí que se a oscilação for muito grande, desculpe, se a dissipação, se o amortecimento for muito grande, o que vai acontecer é que a massa nem vai chegar a oscilar. Ela não vai dar tempo, ela não vai ter a oportunidade de oscilar, tá? A energia vai ser dissipada de maneira tão brusca que você não vai observar nenhuma oscilação, tá? Então nós vamos ver o que se chamam aí regimes de amortecimento. Se o amortecimento é fraco, você tem oscilações, tá? Oscilações que decrescem no tempo. E se o amortecimento é forte, você nem observa oscilações, tá? O sistema nem chega a oscilar, simplesmente ele começa o movimento e logo para, tá? Então vamos definir aí o que se chama a equação diferencial desse movimento, tá? Desse oscilador amortecido. Então, para expressar a equação de movimento, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Então, o sistema vibracional que nós estamos estudando aqui, com 1 grau de liberdade, x, né, devido a esse elemento massivo, esse elemento elástico, essa mola, e aqui nós vamos introduzir um novo elemento que é o amortecedor, tá? Um elemento de amortecimento. Esse elemento ele vai dissipar a energia do sistema, tá? E aqui, então, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton associada a essa massa. Então, nós sabemos que a segunda lei de Newton me diz aí que a força total aplicada nessa massa, a força resultante aplicada nessa massa, é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, quais forças nós temos aplicadas nessa massa? A primeira delas é a força elástica, a força que essa mola exerce na massa. Então, essa força elástica, como vocês já viram aí, segue a lei de Hooke, né? Então, a força elástica ela é proporcional à deformação x da mola, ou ao deslocamento x da massa, tá? Quanto mais a massa desloca, se afasta da posição de equilíbrio da mola, mais força a mola vai fazer para restaurar essa posição original, tá? Então, como a mola ela vai exercer uma força restauradora, tá? Então essa força restauradora tenta puxar a massa de volta, por isso esse sinal negativo, né? Ok? Não sei se vocês tinham alguma pergunta aí. Além da força da mola, força elástica, nós temos a força que o amortecedor vai exercer, tá? Então, algumas aulas atrás aí eu falei sobre os elementos de amortecimento, né? Não foi uma aula muito boa, mas eu acho que vocês conseguiram entender as linhas gerais. Então, para um amortecedor que é baseado aí no amortecimento viscoso, né? Você tem um fluido, né? E você vai movimentar um objeto dentro desse fluido, tá? Então, o que vai acontecer é que esse amortecedor, tá? Você imagine que dentro desse elemento aqui tem um fluido, né? E um êmbolo, esse êmbolo vai se movimentar ao longo desse fluido, e o movimento do êmbolo ao longo do fluido acarreta aí uma certa força de resistência, uma força viscosa resistente, tá? Essa força viscosa, tá? Nós vimos aí que ela deve ser proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade relativa entre as extremidades do amortecedor, maior a força de amortecimento,
E essa força ela vai se opor à velocidade. Então, se a massa ela tenta se deslocar para baixo aqui, nesse sistema, então se ela tenta se deslocar para baixo, o amortecedor vai atuar com uma força contrária. E essa força é proporcional à velocidade da massa. Tá? Essa constante C é o que nós chamamos aí de constante de amortecimento. Então, K é a constante elástica da mola, caracteriza esse elemento, e C é a constante de amortecimento que caracteriza o amortecedor. Tá? Aqui, no caso, aqui a constante elástica, vocês sabem, ela é dada em newtons por metro, tá? Se você fizer análise dimensional nessa equação. E a constante de amortecimento C, ela é dada em newtons por velocidade. Então, força por velocidade em newtons por metro por segundo. Né? Então, newton segundo por metro. Tá? Seria essa a unidade da constante de amortecimento. Eu não coloquei aqui, né? Não, acho que não tem necessidade. Nesse problema aqui, os elementos são todos ideais. Tá? A mola é ideal, o amortecedor ideal é a massa ideal. Tá? Ou seja, você não tem essa mola aqui, ela não tem amortecimento nela, ela não tem amortecimento implícito nela, ela não tem massa implícita nela, etc. Tá? Então, são elementos ideais aí. Tá? Uma mola real, por exemplo, ela vai ter um amortecimento implícito, né, devido à sua deformação, que não é do tipo viscoso. Tá? Você vai associar um amortecimento a uma mola real, e a mola real também tem uma massa. Assim como um amortecedor, também você poderia caracterizar, associar um amortecedor real, você pode associar uma certa elasticidade, e o amortecedor também tem uma massa, etc. Tá? Então, os elementos reais nunca são puros. Aqui os elementos ideais sempre são puros. Só tem inércia, só tem elasticidade e só tem dissipação por amortecimento. Tá? Então, vamos montar aqui a segunda lei de Newton. Então, a soma das forças, a resultante das forças, é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos duas forças, eu tenho essas duas forças somadas me dão a massa vezes a aceleração. Então, força elástica mais a força viscosa é igual a massa vezes a aceleração. Veja que esses sinais, eles se opõem aí ao sistema de coordenadas x, né, no qual a massa ela está se movimentando, é o sistema de referência que nós estamos acompanhando o movimento dessa massa. Tá? Então a massa está se deslocando para baixo, mas a mola vai exercer uma força contrária, menos kx. Tá? E o amortecedor vai exercer uma força contrária à velocidade. Então, se a velocidade estiver para baixo, né? Se a velocidade é para baixo, a força do amortecedor é para cima, etc. Tá? Então, nós temos essa equação, e aí nós podemos colocar todos os termos de um só lado, vamos passar esses dois termos para o outro lado da equação. Então, massa vezes aceleração mais CV mais kx é igual a zero. Tá? Nós podemos escrever aqui, nós sabemos que a posição x, a velocidade v e a aceleração a são variáveis, são grandezas cinemáticas que são associadas. Então, se você deriva a posição em relação ao tempo, você obtém a velocidade. Se você deriva a velocidade em relação ao tempo, você obtém a aceleração. Então, colocando aí a aceleração e a velocidade como derivadas, então nós temos essa equação. Né? Então, massa vezes a aceleração, d2x dt2, mais a constante de amortecimento vezes a velocidade, que é dx dt, mais kx é igual a zero. Tá? Lembre-se que quando nós tínhamos o sistema oscilante sem amortecimento, eu não tinha esse termo do meio aqui. A equação que nós tínhamos era massa vezes aceleração, mais kx igual a zero. Então, a partir dessa equação, nós definimos ali o movimento harmônico simples. Tá? Aqui, com o amortecimento, tá? Nós vamos introduzir um novo termo nessa equação. Tá? Então, a equação ela vai ter a derivada segunda, a derivada primeira e a própria função. Né? Isso vai definir essa equação diferencial, uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? E desse lado não tem nada, tá? É zero aqui. Então, essa equação diferencial de segunda ordem, nós dizemos que ela é homogênea. Tá? Não tem nada desse lado. O que vai mudar depois quando nós colocarmos uma força externa. Nós vamos
Nós vamos tratar oscilações forçadas, aplicando uma força, além desses elementos aqui, aplicando uma força no sistema. Aí desse lado aqui, nesse zero, vai entrar uma força de um certo tipo, né? Então nós vamos colocar aqui, considerar tipos de força desse lado, né? Isso nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Então essa é a equação diferencial do oscilador amortecido. Então agora nós vamos ter que resolver essa equação diferencial, tá? Então como é que nós vamos resolver essa equação? Então, em vibrações, sempre que você pretende resolver uma equação de movimento, seja com 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, mais graus de liberdade, o que nós vamos tentar sempre considerar é uma solução tentativa, tá? E dessa maneira, nós vamos supor aí quase sempre uma solução do tipo exponencial, tá? Pode ser que a equação do sistema vibracional não tenha uma solução exponencial, tá? Mas se você não sabe a solução, vamos supor aí como primeira tentativa que a solução seja exponencial. Então a equação diferencial, a equação de movimento que nós temos é essa. Então massa vezes aceleração mais constante de amortecimento vezes a velocidade mais kx igual a zero. Aqui nós escrevemos as derivadas como na notação aqui com pontos. Derivada segunda, derivada primeira e a própria função. Tá? Nessa equação, tá? Nós podemos... aqui na verdade eu escrevi a mesma equação, né? Depois tem que apagar. Tá? Nessa equação, então, nós vamos ter que achar a solução. Quem é o x? Quem é o x que torna essa equação verdadeira, ou seja, verifica essa equação. Tá? Então, nós vamos supor aí uma solução do tipo exponencial, uma solução tentativa, que normalmente aí, em física, né, nós chamamos de um ansatz, tá? Uma solução tentativa, um trial. Né? Então, essa é a solução que nós vamos tentar, uma exponencial, que depende do tempo, tá? E aqui nessa exponencial tem um expoente S, tá? Então, nós vamos ter que determinar quem é esse S para que essa função x de t seja a solução dessa equação, tá? Então, vamos supor que a solução dessa equação diferencial do oscilador amortecido seja uma exponencial. Vejam que nessa equação diferencial aparece a própria função, aparece a derivada primeira em relação ao tempo e a derivada segunda em relação ao tempo. Então, o que nós vamos ter que fazer nessa equação é calcular essas derivadas, né? Então, vamos calcular a derivada desse x de t, né? Então, vamos calcular a primeira derivada, que isso, x ponto de t, isso aqui é a velocidade. Então, a velocidade, né, associada a essa solução x de t, quando você derivar a exponencial aqui, vai cair um fator s, né? Nós estamos derivando em relação ao tempo, então cai um s aqui na frente. Então, a velocidade x ponto é s vezes a própria exponencial. Derivando mais uma vez, nós precisamos da segunda derivada em relação ao tempo, x dois pontos, que vai ser a aceleração. Quando eu derivar esse fator, né, a velocidade em relação ao tempo, vai descer aqui mais um s, né? Então, s vezes s dá s ao quadrado, vezes a própria função. Então, aqui está a função, a derivada primeira em relação ao tempo, a derivada segunda em relação ao tempo. E dessa maneira, calculando essas derivadas, nós vamos inserir esses elementos na equação. Vou colocar o x aqui, o x ponto aqui e o x dois pontos aqui. Tá? Então, vamos ver como é que fica. Então, nós temos essa equação, tá? E vejam que todos os elementos dessa equação têm a exponencial. Aqui aparece exponencial, aqui aparece exponencial e aqui aparece exponencial. Todos os termos da equação têm a exponencial. Então, eu vou colocar a exponencial em evidência, tá? Multiplicando esse termo entre parênteses. Tá? Então, se você multiplicar cada termo aqui vezes exponencial, você volta aí na expressão de cima. Tá? Então, essa é a equação que nós temos. Tá? E essa equação ela vai ser zero, né? Então, nós substituímos aquela solução, a solução exponencial, e para que a exponencial seja a solução dessa equação, a equação tem que ser zero.
Então, quando que essa equação é zero? Nós já vimos algo assim, muito semelhante nas últimas aulas aí. Quando essa equação é zero? Isso é zero quando esse termo é zero, tá? Ou esse termo é zero. Tá? Então, vamos considerar quando esse termo EAST é zero. Tá? Então, esse termo não é interessante, porque ele me dá o que nós chamamos de solução trivial, quando o próprio x de t é igual a zero. Né? Então, e elevado a exponencial, exponencial de st, né? Isso é a função x de t. Tá? Então, se eu tenho essa parte aqui igual a zero, significa que a coordenada x da massa é sempre zero para qualquer tempo. Então, essa é a solução do problema aí estático, não ocorre vibração. Tá? É uma solução física, como nós já vimos aí. Tá? Mas essa solução não interessa, porque não tem vibração aqui. A vibração vai ocorrer quando eu considerar, na verdade, não esse termo zero, isso aqui tem que ser diferente de zero para que tenha oscilação. Então, eu quero que essa parte da equação seja zero. E quando nós consideramos essa parte da equação igual a zero, nós temos o que se chama a solução vibracional, tá? Dada por esse termo entre parênteses igual a zero. Então, ms ao quadrado mais cs mais k igual a zero. Tá? Então, vejam que nós consideramos o problema do oscilador amortecido, oscilador com amortecimento. E nesse estudo, nós definimos uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. Tá? Nessa equação diferencial, quando você realiza uma espécie de transformação, tá? Aplica uma transformada, nesse caso aqui, uma transformada exponencial, a partir dessa transformada exponencial, nós conseguimos converter a equação diferencial original numa equação algébrica. Tá? Então, uma equação diferencial, em geral, é difícil, você não consegue resolver a equação diferencial de imediato, ela é difícil de resolver. Mas quando você faz uma transformada nessa equação diferencial e converte essa equação diferencial numa equação algébrica, a equação algébrica é muito mais simples para você resolver. Tá? Então você sai aí do domínio das equações diferenciais e vai para o domínio das equações algébricas. Essa equação especial ela tem um nome. Essa equação se chama equação característica, ou também pode ser chamada de equação auxiliar. Tá? Então essa equação ela seria a versão algébrica daquela equação diferencial que governa o sistema. Tá? Então vamos resolver essa equação. Então, o que é resolver essa equação? É você determinar quem é o S que eu tenho que ter naquela solução x de t, para que essa solução x de t exponencial verifique a equação diferencial. Então, para verificar a equação diferencial, tem que ter que o S tem que seguir essa equação algébrica. Tá? Então, como é que eu resolvo essa equação? Veja que aqui tem um termo sem S, um termo com S elevado a 1 e um termo com S elevado ao quadrado. É a mesma coisa que uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para resolver essa equação, vocês devem saber, né, desde o ensino médio, para resolver isso, você resolve por Bhaskara. Né? Então, a equação de Bhaskara me dá a solução de uma equação de segundo grau. Essa equação característica é uma equação de segundo grau. Tá? Então, aplicando Bhaskara nessa equação, nós temos a solução. Isso vai ocorrer nesse sistema aí que tem um grau de liberdade só. Quando você, por exemplo, for estudar sistemas aí com 2 graus de liberdade, aí você vai ter duas equações diferenciais. Né? E a solução dessas duas equações diferenciais, você pode escrever em termos de uma equação característica, né? Que vai ser aí, uma equação de maior grau, por exemplo, grau 4. Né? Então, se você tem 3 massas, você vai ter um polinômio de maior grau, etc. E você tem que resolver, achar as raízes aí desses polinômios. Tá? Então, aqui é um polinômio de grau 2. Para o polinômio de grau 2 é fácil resolver, porque nós temos a equação de Bhaskara que me dá essa solução. Tá? Então, o que Bhaskara me disse? Que eu faço menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a.
Só que aqui não é A, B e C, é M, C e K. Então, no lugar do B, que seria esse fator aqui, então eu tenho C, então menos C, raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de C ao quadrado menos 4 vezes M vezes K. Menos 4 vezes A vezes C. Dividido por 2A. Tá? Então, aqui nós temos a solução S. Veja que aqui eu tenho dois sinais. Como lá no Bhaskara, dependendo das condições que você tem, você pode ter duas soluções, duas raízes aí para essa equação polinomial. Tá? Então, nessa solução vibracional, a solução dessa equação característica, ela vai depender do que nós temos aqui dentro dessa raiz. Se vocês lembram lá das equações de segundo grau, né, da fórmula de Bhaskara, essa raiz, o que está dentro dessa raiz aqui nós chamamos de discriminante, delta. Né? Aqui eu coloquei esse delta, seria o tal do discriminante que vai aqui dentro dessa raiz. E aí, para a solução da equação do segundo grau, nós temos três condições. Quando o discriminante é positivo, quando ele é negativo e quando ele é zero. Então, delta positivo, delta maior que zero, delta negativo, menor que zero, e delta igual a zero. Tá? Então, aqui também nós vamos ter essas três condições. Tá? Então, nós temos essa condição, o discriminante delta é positivo, o discriminante delta é igual a zero e o discriminante delta é negativo. Então, essas três soluções diferentes, essas três condições diferentes, vão exprimir, vão me determinar aí que nível de amortecimento eu tenho. O que determina se esse fator é positivo, zero ou negativo, é a intensidade do C. Né? No caso aqui, o C quadrado. Tá? Se o C quadrado for maior do que esse fator negativo, eu tenho um delta positivo. Se o C quadrado for igual a esse termo negativo, né, então você vai ter essa condição de o discriminante nulo. E se esse C quadrado, né, ele não conseguir cancelar completamente esse fator negativo, nós temos aí um discriminante negativo. Tá? Então, vejam que o valor do amortecimento vai determinar qual é o discriminante que eu tenho, se ele é positivo, negativo ou zero. Tá? E isso me dá o que nós chamamos de regimes de amortecimento. Então, nós vamos para o problema do oscilador com amortecimento, o oscilador com amortecimento viscoso, nós vamos discriminar aí três regimes de amortecimento. O amortecimento supercrítico, o amortecimento crítico e o subcrítico. Tá? Então, resumindo, escrevemos a equação diferencial do oscilador amortecido. E a partir da solução do tipo exponencial para essa equação diferencial, nós obtemos uma equação característica, uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, nós chegamos em três regimes, em três tipos de soluções diferentes. O amortecimento subcrítico, ele está associado ao amortecimento fraco. Tá? O amortecimento fraco. O amortecimento supercrítico seria um amortecimento forte. E o crítico, nós vamos ver que é um caso intermediário. Na verdade, é o limiar entre esses dois casos, entre o subcrítico e o supercrítico. Tá? Alguns livros nomeiam esses regimes de maneira diferente. Né? Então, por exemplo, em vez de supercrítico, você pode chamar de regime sobreamortecido ou subamortecido, ou regime crítico, simplesmente. Né? Então, alguns livros falam de maneira diferente a respeito desse amortecimento, desse dumping. Né? Em inglês, amortecimento é dumping. Tá? Então, nessa aula que nós vamos ver, né, vai ser apenas o amortecimento subcrítico. Tá? Na verdade, é o mais extenso, o que nós vamos considerar em mais detalhes. Tá? Então, no regime de amortecimento fraco, nós vamos ter o caso subcrítico. Nas próximas aulas, no sábado, aí nós vamos ver os outros dois, tá? O caso supercrítico e crítico. Tá? Ok? Então, vamos... antes de entrar exatamente nesse caso subcrítico,
vamos introduzir aí o que se chamam parâmetros, parâmetros associados ao amortecimento. Como é que nós vamos medir esse nível de amortecimento? Tá? Como é que eu sei, dado esse C, dada essa constante de amortecimento, como é que eu sei se eu estou no caso subcrítico, crítico ou supercrítico? Tá? Então, bom, antes disso, né, esqueci a sequência dos slides aqui. Então, dada essa solução, né, a solução de Bhaskara, tá, eu tenho aqui, de acordo com esses dois sinais, eu vou ter duas soluções. Veja que esse denominador 2m, eu posso separar aqui entre o menos c e a raiz. Tá? Então, o menos c vai ser dividido por 2m e a raiz vai ser dividida por 2m. Vai ser dividida por 2m. Esse 2m, nós podemos absorver e levar ele para dentro da raiz. Mas para esse 2m entrar aqui na raiz, ele tem que ser elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar o 2m dentro da raiz ao quadrado. Então, quando ele entra na raiz, ele vai virar 4m ao quadrado. 4m ao quadrado. Tá? Então, esse 4m ao quadrado vai dividir tanto c ao quadrado quanto esse 4mk. Né? Então, dividindo o c ao quadrado por 4m ao quadrado, eu tenho esse termo aqui. Veja que aqui o 2m está ao quadrado, né? Então isso aqui é 4m ao quadrado, efetivamente. Então esse termo seria esse termo aqui, c quadrado sobre 2m, quando você absorve o 2m dentro da raiz. Além disso, você absorve 2m também aqui para o outro fator, tá? E quando você absorver aqui, ele vai ficar 4mk dividido por 4m ao quadrado. 4 cancela com 4, o m em cima vai cancelar um m embaixo, mas vai sobrar um m embaixo. Tá? E aí você tem esse fator, tá? Que você já podem até reconhecer esse termo aqui, ó, K sobre M, uma raiz de K sobre M. Tá? Então, aqui vocês, né, nós já vimos isso. Tá? Então, nós podemos escrever aí a solução da equação característica para o oscilador amortecido. Nós vamos ter aqui dois expoentes S, ou seja, duas soluções da equação diferencial de segunda ordem. Ela admite duas soluções independentes. E a partir dessas duas soluções independentes, eu posso escrever a solução geral. Então, uma solução, a solução x1, vai ser dada com o primeiro expoente, por exemplo, com o sinal positivo. E a outra solução, tá, x2, vai ser dada pelo outro expoente, S2, que nós vamos usar o sinal negativo. Tá? Então, associando ou combinando essas duas soluções, eu tenho a solução geral do problema. A solução geral é uma combinação linear das soluções x1 e x2, que são, em princípio, independentes. Tá? Aqui, nós colocamos constantes C1 e C2 para dosar aqui o quanto eu quero de cada solução. Tá? Então, essas coisas eu já expliquei para vocês. Então, substituindo essas exponenciais aqui, nós temos a solução geral vibracional, que é uma composição, uma combinação linear das duas soluções independentes. A solução S1, que é dada aqui pelo sinal positivo, e a solução S2, que é dada por essa expressão, usando o sinal negativo aqui da equação de Bhaskara. Tá? Ok? Então, essa vai ser a solução. Agora, vamos ver aqui os regimes de amortecimento, né, de acordo com a constante de amortecimento. Tá? Então, vamos definir o que se chama a constante de amortecimento crítico, C crítico. Tá? Então, como é que eu sei? Né? Vejo que o amortecimento no sistema vibracional, ele é determinado pelo valor dessa constante C. Tá? A constante C vai ser newtons vezes segundo dividido por metro, tá? Nessa unidade. Mas como é que eu sei se uma determinada constante de amortecimento ela é forte ou fraca para um determinado sistema? Vejo que essa constante ela tem que ser comparada tanto com a constante elástica quanto a massa do sistema, porque vamos supor que para um sistema vibracional de pequena massa, tá? E pequena constante elástica, você coloca um certo amortecimento. Tá? Um amortecimento forte para um sistema de dimensões pequenas. Tá?
Quando você coloca esse amortecimento forte para um sistema de dimensões pequenas, você vai ter aí, por exemplo, o caso supercrítico, né? Mas se você aumenta as dimensões físicas do sistema vibracional, mantendo a mesma constante de amortecimento, tá? Então a massa vai ser muito maior e a constante elástica muito maior. Mantendo a mesma constante de amortecimento, para um novo sistema de maiores dimensões, essa mesma constante de amortecimento, esse mesmo valor, ela vai cair no caso subcrítico, por exemplo. Um amortecimento pequeno não vai ser suficiente aí para você amortecer o sistema. Então, vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, né? Todos conhecemos aí os amortecedores, né? Por exemplo, se você usar um amortecedor num carro, um amortecedor de um carro, usando no carro, você tem um certo regime de amortecimento, tá? Nós vamos ver aí mais à frente, tá? Agora, se você usar esse mesmo amortecedor, que vai ter o mesmo C, a mesma constante, se você usar esse mesmo amortecedor automotivo, você utilizar num trator ou num caminhão, por exemplo, lá as massas e constantes elásticas vão ser de uma ordem de grandeza maior, tá? Então, lá, nesse caso, o amortecimento ele não seria suficiente, tá? Então, você teria que usar um amortecedor aí de dimensões maiores, com um C maior, para alcançar a mesma condição, aí, o mesmo regime de amortecimento esperado, tá? Então, nessa expressão, vamos definir o que se chama aí amortecimento crítico, para poder avaliar se a constante C de amortecimento ela é forte ou fraca. Vamos pensar dessa maneira, tá? Então, vamos definir o que se chama o limiar de amortecimento crítico, né? O limiar crítico de amortecimento. Então, o limiar crítico, quando na equação, na solução de Bhaskara, você tem ali os diferentes regimes de amortecimento, amortecimento subcrítico, crítico e supercrítico, esses regimes eles são determinados pelo discriminante dessa equação, pelo delta. Se o delta é positivo, se o delta é negativo, e o caso intermediário se o delta é zero. Então, o caso crítico, o limiar entre um regime e outro, um regime subcrítico e o supercrítico, ele vai ser dado quando esse termo for zero, tá? Então, vamos deixar esse fator igual a zero e esse discriminante igual a zero é que vai me definir qual o valor da constante de amortecimento que é o crítico, que é o valor crítico, tá? Então, nessa equação, né, eu vou passar esse menos K sobre M para o outro lado da equação, vai ficar positivo, tá? Então, nós vamos ter isso, tá? Aqui eu vou abrir, né, a constante de amortecimento crítica ao quadrado, dividido por 4m ao quadrado, né? Manipulando essa equação. Vejo que dos dois lados dessa equação eu posso cortar esse m, cortando esse m vai cortar um dos m's aqui, e vai sobrar 4m que vai multiplicar lá em cima, tá? E aí C ao quadrado, a constante de amortecimento crítica ao quadrado é 4mk. Se você aplica a raiz quadrada, né? Então a raiz quadrada disso, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de aqui, só um pouquinho, isso, né? Então vamos aplicar a raiz quadrada e vai ficar a raiz de km, tá? Então isolando o C crítico nesse discriminante igual a zero, você tem essa condição. Então, o valor crítico de amortecimento para um dado sistema massa-mola, massa M, mola K, vai ser dado por isso, tá? Se a constante de amortecimento crítica for maior do que esse valor, você estará no regime supercrítico, tá? E se a constante de amortecimento for menor do que esse valor, você estará no regime subcrítico. Se for igual a esse valor, é o regime crítico, tá? Então, de acordo com isso, tá, nós conseguimos mensurar o nível de amortecimento no sistema, se ele é forte, fraco ou intermediário, tá? Nós podemos escrever essa equação de outra maneira, porque nós sabemos aqui que esse K sobre M, lá no movimento harmônico simples, está associado à frequência, tá? Então, esse sistema, quando eu não tenho amortecimento, tá, no sistema massa-mola,
quando você não tem amortecimento, ele vai vibrar numa certa frequência, numa frequência natural de vibração. Aqui nós associamos a frequência angular ômega, a frequência natural, tá? Que é igual a raiz quadrada de K sobre M. Então, se eu considerar esse fator nessa expressão, ou aqui, tanto faz, isso aqui veja que isso aqui é ômega n ao quadrado, né? Você pode, né? Então, isolando aqui o K, tem várias maneiras. Eu posso colocar isso aqui, ômega n ao quadrado aqui, isolar, ou eu posso colocar esse K aqui, né? Então, quando você colocar esse fator K aqui dentro, vai ficar m vezes m, que dá m ao quadrado, mas você está tirando a raiz, então raiz de m ao quadrado é m. Você vai tirar a raiz do ômega ao quadrado, e vai ficar só ômega, né? Então, aqui é outra maneira de você escrever a constante de amortecimento crítica, tá? Então, dada a massa e dada a frequência natural do sistema, vibrando sem amortecimento, então, ômega n é a frequência de vibração do sistema, a frequência angular, quando não há amortecimento, tá? Então, dada essa frequência natural de vibração, dada a massa, você tem o valor da constante de amortecimento crítica para esse sistema. Ou, dada a massa do sistema e dada a constante elástica da mola, você também tem como calcular a constante de amortecimento crítica. São fórmulas aí equivalentes, tá? Além da constante de amortecimento crítica, tá? Nós podemos introduzir um outro parâmetro que vai auxiliar ainda mais nessa separação desses regimes de amortecimento, tá? Então, vamos introduzir aqui o que se chama um fator de amortecimento, representado por essa letra aqui, né? Zeta, né? Todo mundo tem dificuldade para escrever essa letra aí no papel, né? Sempre é difícil escrever esse zeta e diferenciar ele, por exemplo, do xi, né, em grego, né? Então, nós vimos aí que quando o amortecimento é fraco, né, a constante de amortecimento ela é menor do que o valor crítico, você tem o regime subcrítico, tá? Então, o amortecimento fraco, né, nós temos o regime subcrítico, tá? O amortecimento intermediário, nós vamos chamar o caso limiar, é o caso crítico, tá? Então, constante de amortecimento igual ao valor crítico definido ali por 2 raiz de km, tá? E se a constante de amortecimento é forte, ou seja, maior do que esse valor crítico, nós temos aí um sistema aí sobreamortecido ou supercrítico, tá? Então, amortecimento fraco, a constante de amortecimento é menor do que o valor crítico. Amortecimento forte, a constante de amortecimento é maior do que o valor crítico para aquele sistema. E o amortecimento intermediário é igual ao valor crítico, tá? Então, vejam que nessas condições aqui, para você separar um regime do outro, tá? Ainda usando essa constante, fica um pouco complicado. Só um pouquinho. Então, temos aí esses regimes de amortecimento, né? Então, de acordo com isso, né, nós vamos introduzir aqui um outro parâmetro para medir esse amortecimento. Se o amortecimento é fraco, forte ou intermediário, tá? Porque dessa maneira aqui essa maneira de medida do amortecimento não é muito prática ainda, tá? Então nós vamos tornar esse amortecimento, esse fator, a medida desse amortecimento adimensional, vamos dizer assim. Nós vamos, de certa maneira, normalizar o amortecimento, né, de acordo com a unidade. Então, nós vamos associar o amortecimento crítico a um fator aí. Quando eu tenho amortecimento crítico, esse fator vai ser igual a 1. Tá? Então, para que isso aqui se torne 1, tá, eu passo esse C crítico dividido por outro lado, ou melhor dizendo, eu divido essa equação por C crítico dos dois lados. Então, nós vamos definir aí, né, esse parâmetro zeta, né? Nós vamos chamar de fator de amortecimento. Ele vai ser igual, tá? Então o zeta, fator de amortecimento, é a constante de amortecimento que você tem no sistema, dividida pela constante crítica associada àquele sistema, tá? Aqui eu vou falar números em aberto, tá? Só para vocês entenderem a ideia. Vamos supor que você tem um sistema massa-mola, né? A massa tem 1 kg. A mola tem uma constante elástica aí de, sei lá, 3 newtons por metro.
Tá? Então, a partir da constante elástica, a partir da massa, você consegue calcular a constante de amortecimento crítica para aquele sistema, para esse sistema massa-mola específico. Tá? E aí vamos supor que nesse sistema massa-mola você adicione um amortecedor. E esse amortecedor tem um amortecimento, mas não necessariamente o valor crítico. Pode ser maior do que o valor crítico, menor do que o valor crítico ou igual ao valor crítico. Tá? Então, por exemplo, vamos supor aí que você faça o cálculo aí para um determinado sistema massa-mola, você obtenha uma constante de amortecimento crítica aí de 200, por exemplo. Mas aí no sistema você coloca um amortecedor que tem uma constante de amortecimento que é 400. Né? Então 400 dividido por 200, você vai ter um fator 2 aqui. Tá? Então você estaria, o C seria maior do que o C crítico, e você estaria no regime supercrítico. Ou, para esse sistema que tem uma constante de amortecimento crítica, você estabelece aí um amortecedor que tem um amortecimento de 50, por exemplo. Então 50 dividido por 200, você vai ter um número aqui que é menor do que 1. Tá? Então, nesse caso, você vai ter o regime subcrítico. 50 dividido por 200 vai me dar um número menor que 1. Então, convertendo essas relações de acordo com essa nova definição, então, como é que você faz isso? Você toma essas equações, essas desigualdades, né? Aqui são desigualdades, aqui é uma igualdade. Você divide os dois lados dessas equações pelo C crítico. Divide desse lado por C crítico, divide desse lado por C crítico. Divide desse lado, etc. Então, C dividido por C crítico é o zeta, é o fator de amortecimento. C crítico dividido por C crítico é igual a 1. 1. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? Essas relações vão se transformar nessas relações. Tá? Então, quando eu tenho o C, a constante de amortecimento, menor do que o C crítico, essa razão, esse quociente vai ser menor do que 1. Então, o fator de amortecimento é menor que 1. Quando a constante de amortecimento que você está aplicando é igual à constante crítica do sistema, essa razão vai ser igual a 1. E quando essa constante C for maior do que a constante crítica, essa razão vai ser maior do que 1. Então, nós vamos simplificar aí essa análise dizendo o seguinte, que o nível de amortecimento medido aí num sistema vibracional, tá? Ele vai ser dado em termos desse parâmetro zeta. Tá? Se o amortecimento é fraco, o parâmetro, o fator de amortecimento zeta, ele é menor do que 1. Se o amortecimento é forte, esse parâmetro é maior do que 1. E se é igual a 1, eu tenho o caso linear, que é o amortecimento crítico. Então, amortecimento fraco, subcrítico, eu tenho aqui zeta menor do que 1. Amortecimento forte, tá? Caso supercrítico, eu tenho o fator de amortecimento superior a 1. E o caso intermediário, o caso linear, crítico, eu tenho o parâmetro zeta igual a 1. Tá? Então, naquelas expressões, na solução que nós encontramos aí, que era dada em termos do parâmetro da constante de amortecimento, agora nós vamos substituir esse fator de amortecimento zeta. Tá? Então vejam que lá na equação de Bhaskara que nós vimos, tá? Na equação de Bhaskara aparecia esse termo C sobre 2m. Tá? Então nessa fração nós vamos colocar em cima e embaixo a constante crítica. Tá? Vamos colocar a mão aqui, né? Vejo que C crítico dividido por C crítico é igual a 1. Tá? Então não mudou nada, ficou a mesma coisa. Tá? E aí quando eu faço isso, o que eu vejo? Tá? C, a constante de amortecimento dividido por C crítico, é o parâmetro zeta, é o fator de amortecimento zeta. É esse termo aqui. E C crítico dividido por 2m, né, nós vimos ali agora há pouco que a constante de amortecimento crítica ela era igual, né? Igual a 2m ômega n. Tá? Então, você pode escrever essa constante crítica em termos do ômega n. Então, dividindo o C crítico por 2m, pela relação que nós vimos no slide anterior, tá? Você tem aí esse termo. Então, é esse fator que aparecia lá na equação de Bhaskara, tá? C sobre 2m, nós vamos transformar
em zeta ômega n. Dessa maneira, nós vamos realizar o tratamento do oscilador sob amortecimento, não com a constante de amortecimento, que é um tanto arbitrária. Tá? Vai depender, essa constante ela vai variar de sistema para sistema. Se a massa é maior, se a constante elástica é maior, fica, de certo modo, arbitrário você estabelecer esses regimes de amortecimento. Tá? Você vai ter que trabalhar cada caso em particular. Para que isso não aconteça, nós introduzimos um novo parâmetro. Em vez da constante de amortecimento C, nós vamos trabalhar aí com o fator de amortecimento zeta. Tá? E aí nós conseguimos, de acordo com essas condições, separar qual é o regime de amortecimento. Se o amortecimento é fraco, forte ou intermediário. Então nós escrevemos a solução não em termos do C, mas em termos desse fator zeta de amortecimento. Então a equação que nós tínhamos era essa, né, a solução de Bhaskara, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B quadrado menos 4AC dividido por 2A. Tá? Então era essa solução que nós vimos. Né? Então no lugar desse C sobre 2M, nós vamos colocar esse fator aqui. Então aqui vai aparecer menos zeta ômega n, e aqui zeta ao quadrado, ômega n ao quadrado. Tá? Mas vejam que K sobre M é a frequência natural ao quadrado. Tá? Então aqui tem uma frequência natural. Então vejo que aqui, isso aqui é a frequência natural ao quadrado. Esse termo é esse termo ao quadrado. E C sobre 2M é, de novo, esse termo aqui. Tá? Então nós temos essa relação. Vejo que o ômega n, a frequência natural, aparece aqui e aparece aqui. De modo que nós podemos colocar em evidência. Se eu tirar esse ômega n ao quadrado de dentro da raiz, tá? Fora da raiz ele vai virar ômega n, e você pode colocar em evidência dessa maneira. Tá? Então, resumindo, tá? Cada hora é bem complicado, tá? É trabalhoso, né? É confuso, né? Mas espero que vocês entendam. Tá? Então, nós vimos lá a equação diferencial do oscilador amortecido, e resolvemos a equação diferencial do oscilador amortecido por uma solução exponencial. A partir dessa solução exponencial, nós caímos numa equação característica, numa equação auxiliar de segundo grau, e a solução dessa equação de segundo grau auxiliar é dada pela fórmula de Bhaskara. Tá? Essa fórmula. Mas nessa fórmula aparece a constante de amortecimento C, tá? Que é um tanto arbitrário, porque vai depender de cada sistema, de um sistema para o outro, então não é muito prática. Então, em vez da constante de amortecimento C, nós introduzimos esse parâmetro de amortecimento, esse fator zeta de amortecimento. E, de acordo com isso, a solução, os expoentes daquela solução exponencial, S1 e S2, vão se tornar essa expressão em termos de zeta. Tá? E aí, a partir disso, nós podemos escrever a solução do problema. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte. Então, no caso subcrítico, né? Então vamos considerar agora o caso subcrítico. Tá? Então, no caso subcrítico, eu tenho essa expressão. Eu acho que eu apaguei um slide. Né? Tudo bem. No caso subcrítico, nós temos essa expressão. Tá? Vamos ter aqui, essa seria a solução, né? Essa seria a solução. E no caso subcrítico, o amortecimento é fraco. O amortecimento é pequeno em relação ao amortecimento crítico. Ou o fator de amortecimento zeta é menor do que 1. Tá? Então, nessa condição, nós vamos ter... E quando você fizer esse cálculo aqui, calcular essa expressão de Bhaskara aqui, né? Zeta ao quadrado menos 1, tá? Como esse zeta ele é menor do que 1, quando você calcula o quadrado de zeta, isso aqui é menor do que 1, ele é menor ainda. Tá? Então, esse número que você calcular aqui dentro dessa condição, tá? Zeta entre 0 e 1, tá? Esse número ele vai ser negativo. Tá? Ou seja, você tentará extrair a raiz quadrada de um número negativo. Mas vocês sabem que quando você tenta extrair a raiz quadrada de um número negativo, você tem um complexo, um número complexo. Tá? Então, dessa maneira, né, esse fator, né,
zeta ao quadrado menos 1, né, ele vai ser um número negativo. Tá? Para que você não tenha aqui o problema do número complexo, na verdade, nós vamos tornar esse sinal negativo, nós vamos colocar esse sinal negativo em evidência. Em vez de escrever esse termo desse jeito, nós vamos escrever como 1 menos zeta ao quadrado. Para que eu transforme esse fator em 1 menos zeta ao quadrado, eu tenho que colocar o número menos 1 em evidência. Então, em vez de escrever a equação de Bhaskara dessa maneira aqui, nós vamos escrever esse termo em azul como menos 1 vezes 1 menos zeta ao quadrado. Veja que se você multiplicar aqui outra vez, então menos 1 vezes 1 dá esse termo. E menos 1 vezes menos zeta ao quadrado, você vai ter esse termo. Então, essa parte de cima é igual a essa parte de baixo. Mas vocês sabem que a raiz quadrada de menos 1 é o número imaginário, é a unidade imaginária aí. Tá? Então, nós podemos escrever, né? Então, dessa maneira, agora esse fator ele é positivo, tá? Não vai ter nenhum problema para tirar a raiz desse termo. E a raiz do menos 1, nós sabemos que é a unidade imaginária. Tá? Então, nós vamos escrever a solução no regime subcrítico dada por esse termo aqui. Então, menos zeta, mais ou menos, a unidade imaginária vezes essa raiz. Tá? 1 menos zeta ao quadrado vezes ômega e. Tá? Então, quando o amortecimento é fraco, tá? Zeta é menor do que 1. Tá? E no regime de amortecimento fraco, esse expoente da solução exponencial, esse fator S, essas soluções S, elas vão ser soluções complexas. Veja que tem um número imaginário aqui. Tá? E o que vai significar essa solução complexa? Tá? Já vamos ver. Então, nós vamos aqui, na verdade, tem duas soluções. A solução com o sinal positivo, S1, e a solução com o sinal negativo, S2. Tá? Então, o sinal positivo dá a solução S1, a com o sinal negativo dá S2. E aí, a partir dessas duas soluções independentes, nós podemos montar a solução geral. Então, a solução geral vai ser uma constante vezes a solução com S1, mais uma constante vezes a solução com S2. Então, nós vimos lá, né, que a solução geral ela é dada por uma combinação linear das duas soluções independentes. E elevado a S1t, E elevado a S1t e E elevado a S2t. Com duas constantes aqui para você tornar aí, né, variar a proporção de uma para outra. Né? Então, variar as proporções aí de cada solução. Tá? Bem, então, essa solução, desse jeito, vejo que nós podemos também escrever, deixa eu voltar aqui, vejo que aqui tem um termo comum aqui. Tá? Vejo que tem essa exponencial de menos zeta ômega nt, ela aparece aqui. Então, aqui, nesse fator aqui, nesse termo, tem aqui uma parte que é exponencial de menos zeta ômega nt. E no outro termo aparece a mesma coisa, exponencial de menos zeta ômega nt. Tá? Veja que quando você multiplica e elevado a A vezes e elevado a B, tá? Esse produto é e elevado a A mais B. Né? São as regras aí do produto de exponenciais. Tá? Então, esse termo, tá? Esse primeiro termo aqui, a primeira solução, tem esse fator, exponencial de menos zeta ômega nt. E a segunda parte, a segunda solução, também tem essa mesma parte, essa mesma exponencial, exponencial de menos zeta ômega nt. Então, se tem esse fator aqui, nós vamos colocar ele em evidência, multiplicando o resto. Então, nós vamos colocar esse fator multiplicando todo mundo. E vai sobrar ainda nas exponenciais, vai sobrar esse termo aqui, essa parte imaginária. Então, vou ter esse termo imaginário e esse termo imaginário. Aqui com o sinal positivo, associado lá ao S1, e aqui com o sinal negativo ao S2. Tá? Então, eu tenho uma exponencial decrescente e aqui uma exponencial imaginária com sinal positivo, uma exponencial imaginária, o argumento imaginário com sinal negativo. Tá? Esse termo que aparece aqui, ômega n vezes essa raiz, nós vamos dar um nome para isso. Tá? Isso vai se chamar a frequência de vibração amortecida. Tá?
Por que isso? Porque quando você tem o sistema não amortecido, no sistema não amortecido, a frequência de vibração é a frequência natural, ômega-n. Tá? Então, se não tem amortecimento, sem amortecimento, a frequência natural é simplesmente ômega-n. Mas quando você coloca amortecimento, ou seja, a constante de amortecimento é diferente de zero, ou zeta é maior do que zero, tá? Isso significa que a frequência de vibração não vai ser mais a frequência natural do sistema. Tá? Então, quando o amortecimento é fraco, no caso subcrítico, a frequência de vibração do sistema, tá? Vai se tornar uma frequência amortecida aqui. Ômega D, esse D vem de damping, então a frequência amortecida. Então a frequência amortecida ela é proporcional à frequência natural com esse fator aqui, 1 menos zeta ao quadrado. Vejam que se você fizer o amortecimento zero, tá? Sem amortecimento, esse zeta é igual a zero. Então zeta é igual a zero, raiz de 1 é 1 mesmo, e você tem a frequência igual à frequência natural. Mas quando você coloca um certo nível de amortecimento aqui, um amortecimento fraco, tá? O que vai acontecer é que essa fórmula vai me dar qual a nova frequência. Tá? Então, sem amortecimento, a frequência é ômega-n. E quando você coloca amortecimento, a frequência é outra, é a frequência amortecida. E essa frequência vai ser levemente menor do que ômega-n. Tá? Essa proporção na qual a frequência amortecida é menor do que a frequência natural vai depender do nível de amortecimento. Veja que isso ocorre só dentro do caso subcrítico. No caso subcrítico, o sistema ele vai vibrar ainda. Tá? No caso subcrítico, ocorre vibração. O amortecimento é fraco. Tá? Nos outros casos, quando o amortecimento for maior do que 1, maior ou igual a 1, não tem vibração. Ou seja, nós não vamos poder associar uma frequência. Tá? Então, no caso subamortecido, subcrítico, a frequência na qual esse sistema vai oscilar vai ser a frequência amortecida ômega-d, que é ômega-n vezes a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Então, zeta mede a grandeza do amortecimento, né? A intensidade do amortecimento, vamos dizer assim. Tá? É um parâmetro adimensional, né? Não tem unidade. Varia entre 0 e infinito, se você quiser. Né? Então, vejo que nessas exponenciais aqui, então tem essa exponencial ela é real, com um sinal negativo. Tá? Aqui eu tenho uma exponencial complexa. Desse fator, vejo que esse fator aqui é a frequência amortecida, ômega-d. Aqui também eu tenho a frequência amortecida, ômega-d, só que menos i. Tá? Então, substituindo essa frequência amortecida nessa equação, nós vamos ter isso. Já ficou um pouquinho mais bonitinho. Né? Então, eu tenho essa solução. A solução geral ela é exponencial. Tá? Tem uma parte aqui que é uma exponencial decrescente, uma exponencial negativa, decrescente. Tá? E essa outra parte ela é composta aqui por uma exponencial de um número complexo, uma exponencial de argumento positivo, mais i ômega d vezes t, e aqui uma exponencial com o argumento complexo negativo, menos i ômega dt. Tá? Ok? Essa expressão nós podemos escrever de outra maneira. Tá? Então, aqui nós podemos aplicar a fórmula de Euler. Tá? Nós sabemos que uma exponencial complexa, tá? Que tem um argumento complexo, e a iθ, e a mais iθ ou e a menos iθ, você pode converter em senos e cossenos. Então, e a iθ é cosseno de θ mais i seno θ. E a menos iθ é cosseno de θ menos i seno θ. Então, nessas exponenciais complexas, eu posso aplicar a fórmula de Euler. Eu não escrevi aqui, tá? A fórmula de Euler é uma coisa que os alunos têm que saber na ponta da língua, tá? Nem coloquei, tá? Espero que vocês lembrem. Né? Então, substituindo a fórmula de Euler aqui e aqui, tá? Veja que aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer cosseno mais i seno. E aqui vai aparecer cosseno menos i seno, tá? Desse expoente. Então, cosseno de ômega dt
tá? Mais seno de ômega dt, mais I seno de ômega dt. E aqui vai aparecer o quê? Cosseno de ômega dt menos I seno de ômega dt. Então, vejo que essas constantes C1 e C2, elas vão multiplicar um fator cosseno e um fator seno. Então, aqui vai ter C1 vezes cosseno, C1 vezes I seno. C2 vezes cosseno vezes C2 vezes menos I seno. Tá? Então, agrupando esses fatores, tá? Então, aqui eu vou ter C1 multiplicando o cosseno desse termo, tá? Cosseno de ômega dt, e C2 multiplicando o cosseno de ômega dt. Então, eu vou ter esse fator. E vai ter a parte imaginária. Tá? Então, C1 vezes o seno de ômega dt. Então, C1 vezes o seno de ômega dt e C2 vezes o seno de ômega dt. Só que aí vai entrar esse I na frente. Então, I C1 seno de ômega dt menos I C2 seno de ômega dt. Então, agrupando esses fatores, eu não fiz aqui, devia ter feito. Né? Nem sempre eu abro todos os cálculos. Eu não gosto de ficar pensando, eu gosto de abrir todos os cálculos. Tá? Até existe uma frase sobre isso, né? Alguns cientistas aí dizem que quando você faz passo a passo, né? Pequenos passos são para pequenas pessoas, né? Pessoas pequenas andam em passos pequenos, né? E pessoas grandes andam em passos grandes. Então, eu sou uma pessoa pequena porque eu prefiro ver passo a passo. Tá? Eu não consigo visualizar. Então, aqui eu não fiz o passo a passo, né? Depois vocês podem fazer na mão aí, né? Não é tão difícil. Então, daqui, usando a fórmula de Euler nessa exponencial e nessa exponencial, nós abrimos nessa equação. Tá? Então, vejo uma exponencial decrescente vezes um cosseno vezes um seno. Esse C1 mais C2, eu posso dar um novo nome para essa constante. E esse C1 menos C2 complexo, eu posso dar um novo nome para essa constante complexa. Tá? Então, nós vamos renomear essa... Aqui tem uma constante e aqui tem uma outra constante. Nós vamos renomear essas constantes como C1' e C2'. Tá? Então, essa expressão, essa solução, ou essa é a mesma que essa, que é a mesma que essa, tá? Nós podemos expressar dessa maneira, como uma combinação linear de cosseno e seno. Tá? Só que vejo que lá na solução do oscilador harmônico, tá? A solução do movimento harmônico simples era uma combinação linear das funções trigonométricas, seno e cosseno, como está aqui. A diferença para o caso amortecido, amortecimento subcrítico, é que essa vibração harmônica ela vai ser modulada em amplitude por uma exponencial decrescente. Já vamos ver como é que fica isso. Tá? Eu vou seguir direto, tá? Eu não vou fazer pausa, tá? Logo acaba. Tá? Vamos ver se eu consigo seguir direto aí. Né? Então vamos ver aqui como é que nós vamos escrever a solução desse problema de regime de amortecimento subcrítico. Tá? Então nós vimos aí que uma maneira de você escrever essa solução é por meio aí de exponenciais. Né? Então nós escrevemos a equação diferencial do oscilador amortecido e nós supusemos para essa equação diferencial uma solução do tipo exponencial. E nós verificamos, né, pela solução da equação característica, que essa solução exponencial, tá, ela pode ter essa forma aqui. Tá? Quando o amortecimento é fraco, quando nós estamos no caso subcrítico, nós vamos ter essa expressão, tá? Que é uma exponencial real, tá? Decrescente, esse sinal negativo é uma exponencial decrescente no tempo. Tá? Quanto mais o tempo passa, menor é esse número. Tá? No tempo infinito, esse número vai para zero. Tá? Isso significa que a oscilação ela vai morrer no tempo infinito, né? Ela vai zerar no tempo infinito. Tá? E, além disso, nós temos essa parte aqui, que é um termo oscilatório. Essa parte é a parte que oscila. Então, isso oscila e isso decresce no tempo. Essa expressão, nós acabamos de ver que
substituindo aqui, usando a fórmula de Euler nessas exponenciais complexas, você pode escrever aí, em vez aí de uma composição de exponenciais com argumento complexo, e a mais iteta e a menos iteta, você pode escrever aí em termos de uma combinação de senos e cossenos. Tá? Então, essa combinação de senos e cossenos é a mesma solução lá do movimento harmônico simples. Tanto essa quanto essa, né? Essa solução e essa solução, só essa parte aqui, né? Só essa parte ou só essa parte, são soluções do movimento harmônico simples. Mas, quando você tem amortecimento, né, no regime subcrítico, você introduz esse novo termo aqui, tá? Que é uma exponencial decrescente no tempo. Já vamos ver o que isso faz. Tá? Essa expressão de seno e cosseno, nós podemos escrever de outra maneira. Tá? Vamos escrever agora a constante C1 e C2, tá? Como um cosseno de uma fase ou seno de uma fase. Tá? Então, nós podemos colocar no lugar de C1, supor que essa constante ela é o cosseno de uma fase e a constante C2 é o seno de uma fase. Então, dessa maneira, nós podemos compor aí cosseno, cosseno, seno e seno e transformar a expressão, por exemplo, nisso ou, por exemplo, nisso. Nós fizemos aí nas últimas aulas. Tá? Então, moral da história. Para o amortecimento subcrítico, nós podemos escrever a solução para esse problema de amortecimento fraco, zeta menor do que 1. Nós podemos escrever desse jeito, desse jeito, desse jeito ou desse jeito. Todas essas formas de escrever a solução são equivalentes. Tanto faz qual você usa. Tá? A solução é equivalente dessa maneira ou dessa maneira. Todas elas são soluções, só que são escritas com caras aí diferentes, né? com aspectos diferentes. Como é que você passa de uma solução para outra? Você tem que considerar essas transformações aqui. Então, por exemplo, como é que a partir da constante C1' e C2', eu obtenho aqui essa amplitude x ou x0? Então, você vai ter que fazer aqui raiz quadrada dessa soma dessas constantes ao quadrado. Como é que eu obtenho essa fase ou essa fase? Nós vamos ter que obter aqui, fazer o arco tangente dessas razões aqui. C2 sobre C1 ou menos C1 sobre C2 ou menos C2 sobre C1. Tá? Então, você pode achar essas fases. Ou, né, se você tem aqui a constante C1 e C2, né, vocês lembram lá que C1' é C1 mais C2. E C2' é C1 menos C2. Né? Acho que não lembro mais. Né? Então, são maneiras de escrever a mesma solução de formas diferentes, em formas equivalentes. Tá? Não se preocupem muito com isso, né? Vamos entender aqui só... A ideia é entender qualitativamente, tá? No início é assim que funciona. Tá? Então, vamos considerar essa... A mais fácil de entender seria essa expressão aqui, tá? Então, como é que vai ficar a solução para o caso de amortecimento subcrítico? Como é que o sistema vai oscilar? Tá? Então, eu tenho essa solução diz respeito ao seguinte, né? Então, aqui eu tenho como a posição da massa oscilante vai variar no tempo. Então, veja que eu tenho um fator cosseno. Então, o cosseno representa a oscilação, tá? Numa certa amplitude. Né? Aqui, no caso, ele usou aqui... Eu estou usando a mesma notação que o livro do Hall. Tá? Todos os cálculos que eu estou fazendo aqui, eu estou usando os mesmos símbolos que o Hall. Tá? Quase sempre eu procuro não mudar muito da notação dele, para vocês poderem cruzar com o que está lá no livro. Tá? Então, essa amplitude vai variar de tempo a tempo de acordo com o cosseno, uma função cossenoidal. Essa parte representa a oscilação. Mas aí nós temos uma outra parte que é uma exponencial decrescente. E aí o que você vai ter, na verdade, é esse tipo de comportamento. Tá? Você tem um comportamento dessa maneira. É uma oscilação cuja amplitude vai decrescendo no tempo. Então, esse decréscimo da amplitude no tempo é dado por esse fator exponencial negativo aqui, essa exponencial negativa. Então, um fator cosseno, essa linha, a oscilação dessa linha em rosa, né, seria a parte oscilante. Tá? Então, é o termo cosseno dessa solução. Enquanto que a envoltória, que define
a amplitude modulada aqui. Então, a amplitude desse oscilador amortecido, né, desse movimento amortecido, ela vai ser modulada por uma exponencial decrescente. Né? Cachorro desgraçado. Né? É uma desgraça, dá vontade de pegar o pescoço e dar um... Né? Então, essa exponencial decrescente vai ser essa envoltória aqui. Então, aqui eu tenho essa envoltória e embaixo também você teria uma envoltória equivalente. Tá? Então, no amortecimento, no regime de amortecimento subcrítico, ou seja, quando o amortecimento é fraco, quando o fator de amortecimento é menor do que 1, né, entre 0 e 1, você vai ter esse comportamento aqui. Tá? Uma solução, né, a solução no qual você tem a oscilação, mas essa oscilação ela vai perdendo energia, ela vai decrescendo em amplitude e esse decréscimo é exponencial no tempo. Quanto maior o valor de amortecimento, mais rápido isso decresce. Então vamos ver isso. Então aqui, mesma coisa, estava escrito ali, vou repetir. Então vamos supor aí, mesma solução. Vamos supor aí que eu tenho um certo valor de amortecimento. Aqui eu não coloquei o valor da massa, da constante elástica e do ômega n, eu não coloquei aqui. Vamos, só para exemplificar aqui. Vamos supor que eu tenho um amortecimento nulo. Sem amortecimento. Sem amortecimento, a amplitude de oscilação do sistema é sempre a mesma. Vai se manter ao longo do tempo. Agora, se eu aumentar esse amortecimento, sempre mantendo abaixo do valor crítico, que seria zeta igual a 1, tá? O valor crítico é zeta igual a 1, tá? Mas o caso subcrítico é sempre abaixo desse valor. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui e olha o que acontece. Né? Então, a amplitude ela começa a decrescer. O tempo vai passando e ela não se mantém mais constante. Ou seja, a energia de vibração do sistema ela vai sendo dissipada aí pela fricção viscosa. Tá? Amortecimento pequenininho, você vai aumentando. Quanto mais você aumenta o amortecimento, mais rápido as oscilações vão decrescendo. Ou seja, as oscilações morrem mais rápido, de acordo com essa exponencial aqui. O fator nessa exponencial ele atua numa taxa temporal menor. Né? Então, falei meio bobagem, mas tudo bem. Então, aumentando aqui, outra vez, eu vou aumentando e vou aumentando. A oscilação ela decresce mais rápido quanto maior o valor de zeta. Tá? Mas aí quando você chegasse no valor crítico, que eu não fiz aqui zeta igual a 1, tá? Aí você não teria oscilação, não oscila mais. Tá? Aqui eu não cheguei a fazer. Tá? Bom, vamos agora, dentro dessa solução que nós vimos, dessas possíveis formas de escrever a solução para o caso subcrítico, vamos ver aí como é que nós definimos as constantes C1 e C2 de acordo com as condições iniciais do movimento. Tá? Então, o que são as condições iniciais? Tá? Vamos supor aqui que eu tenho o sistema massa-mola amortecedor. Tá? Esse sistema ele vai começar a oscilar, ou seja, você vai proporcionar a essa massa uma certa energia cinética e uma certa energia potencial. Tá? Essa energia cinética e energia potencial estão associadas a uma certa posição inicial e uma certa velocidade inicial. Então, x0 é a posição da massa, a posição que a massa ocupa no instante t igual a 0. E v0 é a velocidade que a massa tem no instante t igual a 0. Tá? Então, essas são as condições iniciais. E a partir dessas condições iniciais, eu consigo fixar essas constantes que aparecem na solução. Tá? Vamos considerar essa solução na forma aí, trigonométrica, cosseno mais seno. Tá? Então, nesse caso, né, vejo que aqui eu tenho x de t. Quando o t é igual a 0, quando eu colocar t igual a 0 aqui e aqui, eu vou definir o x0. Tá? E se eu, a partir dessa expressão x de t, eu derivo a posição x de t e obtenho a velocidade x ponto de t, tá? Então, eu posso, a partir da velocidade, colocando o tempo igual a 0 na velocidade, eu fixo as constantes por meio da velocidade inicial. Tá? Então, essa é a posição em função do tempo. Se eu derivar essa expressão, tá, eu vou obter a velocidade em função do tempo. Então, a derivada é meio chatinha de fazer, né? Você vai derivar esse termo,
vezes isso. Tá? Então, derivando desse termo vezes isso. Então, fica a mesma coisa aqui. A derivada desse termo vai cair aqui menos eta ômega n na frente da exponencial. Então, derivando essa parte, tá? Vai cair esse termo vezes o resto. Tá? Agora, eu mantenho a exponencial fixa e derivo o cosseno e o seno. Quando você derivar o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, vezes esse fator. A derivada do seno é o cosseno, vezes esse fator. Tá? Então, aqui está a derivada, né, a derivada da posição no tempo, ou seja, a velocidade. E se eu colocar agora zero aqui e aqui, então x de t, x de zero, né, x de zero é a posição inicial x0. X ponto de zero vai me dar a velocidade inicial v0. Tá? Então, substituindo, vamos fazer primeiro na posição. Então, aqui na posição eu vou colocar, no lugar do t, vou colocar zero. Tá? Então, zero aqui, zero aqui, zero aqui e zero aqui. Tá? Então, tenho isso. Uma exponencial de zero, né, a exponencial do número zero é 1. Esse termo aqui vale 1. Cosseno de zero vale 1. Seno de zero é zero. Tá? Então, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. E exponencial de zero é 1. Tá? Aqui ficou meio estranho, né? Mas é a maneira aqui que eu achei para escrever. Tá? Então, de acordo com isso, esse termo vai embora. E você vai ter aqui que x0, x de zero, é C1'. Tá? Mas x de zero é a própria condição inicial, x inicial, a posição inicial x0. Então, determinamos a partir dessa condição inicial, a partir desse x0, eu fixei quem é a constante C1, nessa expressão. Agora, vamos usar a velocidade. Eu vou colocar zero nessa velocidade aqui. Tá? E vamos fixar a constante 2. Então, oscilador. Então, colocando zero lá na expressão para velocidade, então, aqui vai ficar 1, cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, então esse termo vai embora, esse termo vai embora, cosseno de zero também é 1, então aqui tem 1 vezes ômega d C2, aqui C1, mais C1 nós sabemos que é x0, aqui é 1, tá? Então substituindo aí, então esse termo aqui vale 1 vezes zeta ômega n, cosseno de zero é 1 vezes C1, seno de zero é 0 vezes C2, e elevado a zero é 1, seno de zero é 0, esse termo zera, tá? E esse termo aqui, cosseno de zero, né, dá 1, vezes esse fator. Então, agrupando e jogando fora esses zeros, você tem isso, tá? A velocidade inicial é V0, vai ser igual a isso, mas C1' é o próprio x0, como nós acabamos de ver. Então, a partir disso, tá? Substituindo aqui x0 e isolando quem é o C2', passa esse termo para lá, ele vai ficar positivo. Tá? Fica positivo. Divide tudo por ômega d. Né? Então, C1' é x0, como nós vimos aí, da primeira condição inicial, e C2' vai ser dado por essa equação aqui, né? V0 mais zeta ômega n x0, tudo isso dividido por ômega d, que é a frequência amortecida. Então, substituindo essas constantes, eu consigo definir como fica a solução geral para esse problema de um amortecimento subcrítico. Tá? Então, no amortecimento subcrítico, eu tenho aí um decréscimo da amplitude exponencial e eu tenho oscilação. Então, no caso subcrítico, ocorre a oscilação do sistema, mas as amplitudes, a amplitude ela vai decrescendo exponencialmente no tempo. Então, a solução que eu tenho é essa, né? Aqui eu escrevi em termos de senos e cossenos, mas nós sabemos aí que C1 e C2, dadas as condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial, eu posso escrever desse jeito aqui. Então, C1 é x0, tá? E C2 é esse fator aqui. Tá? Então, isso me dá aí qual é a solução geral para esse problema do amortecimento subcrítico. Tá? Então, no amortecimento subcrítico, eu tenho uma parte oscilante que é modulada em amplitude por uma exponencial decrescente. A oscilação ela vai decrescendo aos poucos o tempo de acordo com o nível do amortecimento. Se o amortecimento ele é maior do que 1, igual a 1 ou maior do que 1, aí nós entramos nos outros regimes, do amortecimento crítico e supercrítico.